Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória. A velocidade do ônibus é 60 km por hora, enquanto a do táxi é de 90 km por hora. Quanto tempo leva para o táxi alcançar o ônibus? Bom, pessoal, essas questões assim são bem similares, né? A ideia aqui é a gente primeiro escrever as equações de movimento de cada um dos corpos e depois calcular a posição inicial de um e depois soltar as equações e ver o tempo que leva para um alcançar o outro, né? Então vamos fazer isso. Vamos escrever primeiro as equações de movimento do ônibus. Então, posição do ônibus vai ser posição inicial do ônibus mais a velocidade do ônibus vezes t. Então vou chamar o ônibus de A e o táxi de B. Pronto. Aí não tem esse problema. Posição inicial de A mais a velocidade do ônibus, 60, vezes o tempo. Lembrando aqui que eu estou com a posição em quilômetros, tá? E o tempo em horas, né? A não ser que eu faça a conversão. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o corpo B, né? Que é o táxi. Então a posição de B será posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou perceber que o ônibus ele já está lá na frente quando o táxi está saindo da rodoviária, né? Essa é a sacada. Então a posição inicial do táxi é 0. Ele está saindo da rodoviária. E a posição inicial do ônibus é aquela que a gente calcula quando ele anda durante 5 minutos, né? Então essa é a grande sacada do problema. É determinar qual é a posição inicial do ônibus depois que ele saiu da rodoviária e se passaram 5 minutos. Então como é que eu faço isso? Eu vou usar a velocidade do ônibus e vou calcular então quanto espaço ele percorreu. Velocidade vezes o tempo. Meu único problema aqui é que eu tenho a velocidade em horas e o tempo em minutos, né? Então ou você converte esse tempo para horas ou você converte essa velocidade para minutos, né? O que você acha mais fácil? Eu acho mais fácil converter essa velocidade para minutos. Então olha aí, ó. 60 km em 1 hora é 1 km por minuto, concordam? Porque 1 hora tem 60 minutos. Isso é a mesma coisa que 60 km divididos por 1 hora são 60 minutos. Então, 60 dividido por 60 dá 1 km por minuto. Então, 1 km por minuto. Então, quanto que ele vai ter caminhado nesse processo? Então, se a velocidade dele é 1 km por minuto e ele anda durante 5 minutos, então o espaço que ele vai percorrer vai ser 5 km. Então, entenderam o que eu fiz aqui? Eu transformei a velocidade em km por hora para km por minuto, para quando eu multiplicar essa velocidade por esse tempo, as unidades do minuto se cancelarem e aí fica mais fácil eu fazer essa conta, né? Mais fácil do que eu transformar, por exemplo, 5 minutos para horas, né? É um pouco mais complicado. Então agora eu preciso saber o seguinte, né? Eu sei que quando o ônibus, quando o táxi sai da rodoviária, o ônibus já está lá na frente e já andou 5 km, né? Então percebam que o espaço está em quilômetros e a velocidade está em km por hora, então não tem nenhum problema aqui em a gente misturar os dois. Então essa é a equação do corpo A e essa é a equação do corpo B. Então agora eu quero saber quanto tempo vai levar para eles se encontrarem, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Então a posição de A tem que ser igual à posição de B. Então eu tenho 5 mais 60t é igual a 90t. Passa esse 60 para o outro lado. 90t menos 60t
Então 5 vai ser igual a 30t. Então se eu passar o 30 para lá dividindo, 5 sobre 30, eu tenho tempo igual, vamos dividir os dois por 5, né? 1/6 de o quê? 1/6 de hora. A gente está trabalhando com a velocidade em km por hora, então eu vou achar o tempo em horas. Então 1/6 de hora, isso dá, uma hora tem 60 minutos, né? Então isso dá 10 minutos. Agora eu tenho que ficar atento ao que o problema está pedindo. Se ele está pedindo o tempo após, né, o táxi sair, ou se é o tempo desde o início do problema, né? Então ele pede o tempo necessário para o táxi alcançar o ônibus. Então para o táxi alcançar o ônibus vai levar apenas 10 minutos. Se fosse desde o início do problema, aí seria 10 mais 5, 15 minutos. Tá? Então tem que ficar atento ao que o problema está pedindo, beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima. Dúvida nos comentários, hein?